veio uma inspiração para que hoje eu falasse de dependência e codependência. Eu espero que uma inspiração me tenha, que é como se tivesse aqui uns flashes de onde eu vou chegar, mas eu também não sei muito bem o que eu vou falar. De uma certa maneira, né, até usando o princípio que o Freud nos desvelou, né, que todos nós temos um grau de adoecimento de uma forma ou de outra, né, um adoecimento psíquico, uns mais severos, outros menos, mas que não existe ninguém que tenha uma saúde completa, né, que tenha, se eu quiser usar outro termo, uma sanidade completa. E dentro desses nossos adoecimentos, o que a gente mais vê é a gente estar presa no campo da dependência e codependência, né? O que é dependência? Justamente pelo nosso adoecimento, significa que eu não estou na minha autonomia, que eu estou precisando de algo de outra pessoa. Se a gente olhar pela doença física, né, se eu não estou 100% saudável, eu vou precisar de um medicamento que vem de fora, alguma coisa que vem de fora de mim para me ajudar a entrar em saúde, a não ser pessoas que estão com um processo do sistema autoimune muito bem funcionando. Se eu estiver falando errado, você me corrige, doutor? Né? Que a pessoa faz o processo de autocura, não é assim? Né? Mas na grande maioria das vezes ela precisa de algo fora. Nos nossos comportamentos emocionais, quando eu estou na dependência, quase que de uma forma inconsciente, eu começo a pedir socorro e eu começo a conectar com outras pessoas. E aí, nesse campo de eu me conectar com outras pessoas, acaba que por ressonância eu vou atrair pessoas também dependentes. Se a gente for com isso para o âmbito dos filhos, num sentido, se a gente considerar que os filhos não são meramente um produto nosso, né, que são almas que estão ali, que chegaram por uma afinidade, por um mistério que a gente não consegue entender, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente consegue perceber que os filhos não são simplesmente um produto da minha educação, ou da minha não educação, da minha omissão, a minha culpa, a minha não culpa, né? É algo muito além. É tanto que a gente vê situações de famílias totalmente disfuncionais e de repente tem uma pessoa que nasce ali com uma funcionalidade muito boa. Como tem famílias totalmente funcionais e saudáveis, totalmente exagero, né? E que ali nasce alguém muito adoecido. A mesma coisa no âmbito físico, né? Às vezes, situações que não justifica, nasce uma pessoa com uma síndrome, com algum quadro congênito, que for que seja, que assim, olha, é uma doença genética que não tem histórico familiar. O tempo todo a gente vê situações acontecendo onde foge ao nosso desejo e à nossa crença que tudo é por nossa causa, né? Dentro desse campo, o que a gente percebe? Quando eu estou querendo perceber que tem uma razão, uma culpa que tem a ver, herdou dos meus ancestrais, isso é porque eu fiz isso errado, isso é por causa disso, né? É o erro do médico, é o erro do que for que seja, é o erro do professor, escolhi a escola errada. Tudo isso é um desejo nosso de eu encontrar uma razão, a culpa por que aquilo não funcionou. Da mesma maneira, quando funciona, a gente também procura os louros. Mas é porque eu coloquei numa escola maravilhosa, é porque eu fiz isso, fez aquilo.
né? Assim, às vezes a explicação que eu encontro tem uma lógica dentro do que aconteceu, mas em muitas situações isso não se sustenta, né? Se eu quiser fazer uma pesquisa verdadeira, eu vou ver que em muitas situações essa minha teoria de que vem pela educação, pela ancestralidade, não se sustenta, tá? Mesmo aqui, gente, que a gente trabalha nesse campo, né, das constelações, a gente vê as questões as quais eu estou emaranhada, no nível, isso faz sentido, mas no nível mais profundo, né, tem uma determinação de cada alma se eu vou emaranhar ou não, né? É tanto que às vezes a gente pega dentro de uma família, pode vir pessoas aqui que precisam estar fazendo um trabalho, às vezes até convida um irmão para vir, a pessoa está cheia de emaranhado e o outro não está com emaranhado nenhum, né? Então tem algo que tem a ver com, que eu vou chamar aí do grande mistério, que faz a questão acontecer diferente. Mas, como a grande maioria de nós está nesse padrão da dependência, porque a gente está aqui nessa nossa angústia existencial, porque a gente não sabe encontrar aonde que eu vou me apoiar, né? O desejo de eu encontrar a maneira onde eu vou me sentir seguro, e eu não consigo, né? Porque não existe isso, quase que é como se eu fosse uma pluma, e eu estou querendo me agarrar em vez de deixar que o vento me leve, né? Se eu conseguir deixar que o vento me leve, que a vida me leve, mas com uma atitude alerta diante disso, eu vou conseguir tornar meu destino mais leve, eu vou conseguir aprender com o que eu tiver que aprender ali, né? Mas eu não vou conseguir fazer que seja da maneira que eu gostaria que fosse. É quase impossível alguém desejar algo, sonhar algo e aquilo acontecer do jeito que a pessoa desejou. Se a gente pegar as pessoas que falam assim, não, para mim aconteceu do jeitinho, a gente tem que olhar de verdade se aconteceu ou se essa pessoa tem uma tendência para o otimismo que ela enxerga por esse prisma, né? Ela às vezes vai passando por cima das coisas que não são da maneira que ela quer. Mas voltando lá na questão da dependência, né? Então, dentro dessa nossa instabilidade, então, muitos de nós ficamos presos no padrão da dependência. E aí, nós encontramos uma forma de minimizar essa questão da dependência, até que por uma razão de que a gente tem que funcionar, em pessoas que também estão presas no padrão da dependência, em vez de fazer o sintoma da dependência, de muita insegurança, de vícios, de doenças, né? Dessa pessoa, o que é a dependência? A pessoa que não é capaz de se auto-gerenciar, se auto-nutrir, pessoas que não têm autonomia. Então, algumas pessoas que estão num grau aparentemente um pouco menor desenvolve o que a gente chama de codependência. O que é uma codependência? Eu também sou dependente, mas eu consegui ficar um pouquinho saudável, mais saudável do que essa pessoa. Em vez de eu viver na minha dependência, eu vou cuidar dessa pessoa dependente. A minha vida vai pautar em cima disso aqui, ó, né? Assim, eu tô aqui, mas eu não consigo deslanchar disso aqui, eu fico em torno dessa questão da dependência. Às vezes é uma pessoa, às vezes é duas, mas eu fico aqui, olha, eu estou ocupada disso aqui e eu justifico por que eu não posso focar na minha vida, fazer a minha autonomia, porque eu estou emaranhada aqui, né? Isso é tão interessante, é muito comum, às vezes assim, até em situações mais sociais, é muito comum a gente estar numa festa e a pessoa descobrir, é psicólogo, deixa eu contar, né?
Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, você é psicoterapeuta, que bacana. Ah, eu precisava muito fazer uma terapia, mas eu não posso, porque se eu fizer eu separo. Vocês não imaginam o tanto que eu ouço isso, né? O que essa pessoa está dizendo? Né? Ela está numa total codependência e um medo tão grande, uma falta de percepção tão grande da nossa capacidade de desenvolver a autonomia, que ela não tem coragem nem de fazer um movimento, tipo assim, e se eu separar, e aí o que vai acontecer? Né? A pessoa não consegue perceber que se ela fizer um caminho para esse sentido, significa que ela desenvolveu a autonomia, mas quando ela está nesse nível, a autonomia é quase que uma utopia. Ela não consegue imaginar que ela possa dar conta. Então, aí a gente fica presa nesse padrão aqui da dependência, codependência. E aí, né, nós ficamos aqui nos nossos emaranhados. Aonde que a gente começa a se libertar disso? Quando eu começo a perceber que dentro desse padrão aqui, eu tenho a crença que eu tenho uma possibilidade de que eu não sou dependente e eu vou ser independente. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Eu sou totalmente independente. Mas se você fizer uma leitura, você vai ver que ela não é independente, ela está aqui na codependência. Né? Ela pode ter uma autonomia financeira, mas emocionalmente ela está dependente, ou o contrário, né? Então, o que essa pessoa precisa saber? Que na verdade é impossível da gente ser independente. E as palavras, elas têm uma força, elas têm um significado, né? Fica parecendo um paradoxo, como assim? Não tem jeito, nós seres humanos somos seres de bando. Não é que nós não temos a capacidade de sobreviver enquanto espécie, enquanto pessoa, se eu ficar independente, né? Então, mas tem um campo saudável disso, que é a interdependência. Nós somos interdependentes. Qual que é a diferença? Na interdependência, eu escolho delegar uma necessidade minha para que o outro faça e eu vou fazer algo por outro. Nós trocamos trabalhos que vai fazer a minha vida, eu conseguir focar numa questão e eu funcionar. Você quer ver como é que é simples? Vamos imaginar. Para a gente estar aqui hoje, se tiver uma pessoa aqui na sala que fez a sua roupa para estar aqui hoje, vai ser raridade. Todos nós delegamos para alguém fazer as roupas. Nós, para estarmos vestidos aqui, nós dependemos por uma escolha de estratégia de que alguém tenha feito a nossa roupa. Agora vamos imaginar que só existisse um fornecedor de roupa. Aí a gente criaria com ele uma situação de dependência. Se ele não fizer a nossa roupa, nós estamos perdidos. Mas como existem vários fornecedores, nós estamos numa interdependência e numa liberdade, né? Então, em todos os aspectos da nossa vida, o saudável é quando eu fico na interdependência. Além das questões práticas da nossa sobrevivência, no sentido físico, nós precisamos também no sentido emocional. Tem hormônios que a gente só libera quando eu estou em contato com outras pessoas. Não é, doutora? Né? Então, nós precisamos de conviver. Tem situações para nossa sobrevivência que a gente precisa da força do bando. Que seja para eleger um presidente, que seja para nos proteger de uma invasão, né? Sozinhos a gente não é capaz de fazer, mas na força do bando a gente faz, né? Então nós somos seres
interdependentes. Dentro da interdependência, eu tenho uma autonomia com uma liberdade de escolha, mas eu não tenho a liberdade de escolha de decidir que eu sou independente, que eu não preciso de ninguém. Isso é a liberdade dos tolos e um auto-engano, porque não existe eu não precisar de uma pessoa, mas eu, se tiver na minha autonomia, eu tenho a condição de escolher com que tipo de pessoas que eu vou relacionar. Então, se eu vou ficando com mais autonomia, que significa mais saúde emocional, mental, eu vou tendo a capacidade de me distanciar de pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão na dependência. Eu vou dando conta de suportar, ver essas pessoas nesse estado, eu vou perdendo a arrogância de achar que eu sou culpada, que eu não posso afastar dessa pessoa, né? Se essa pessoa fizer uma besteira, a culpa é minha, né? Quando eu estou na minha autonomia, eu estou também na minha humildade de saber do meu tamanho, que cada um tem algo que move a vida, ou que dá conta, assim, que eu não tenho a capacidade, né? Pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meu melhor amigo, pode ser meu filho, pode ser meu marido, pode ser minha mulher, né? Que tem um limite. Nós podemos ser companheiros de viagem, mas tem coisas aqui que é impossível. E se eu ficar aqui muito tempo, o que vai acontecer é que eu vou adoecer, né? Ou então eu já estou doente e eu não saio dessa doença. Então, o primeiro passo para a gente sair desse lugar é essa consciência, que existe esse nível de inter-relação, de interdependência, que ninguém é independente e que a dependência é uma doença, é um estado de adoecimento que eu posso me curar. É fácil fazer isso? Não é. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu precisava fazer uma terapia, mas eu não posso, porque se eu fizer eu separo. Porque o adoecimento é tão grande que eu tenho medo de me curar. E procede. Fazendo uma analogia em outro campo, por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença e de repente, quando ela está com 50 anos, descobre uma cirurgia e pode reverter a cegueira dela. Estatisticamente, poucas pessoas podem receber isso, porque ela está tão dentro desse adoecimento, dessa função que ela ficou de não enxergar, que fica quase insuportável para ela fazer essa adaptação, né? Os estudos mostram que isso pode levar a pessoa à loucura, ao suicídio, né? Para ela sair disso aqui tem que fazer um trabalho muito grande, igual faz com animais que são pegos em cativeiros para fazer a adaptação deles na selva. Muitos nem conseguem, vão ter que estar num lugar onde eles vão estar mais bem tratados, mas é impossível deles voltarem, eles perdem a autonomia deles, né? Então, vamos pensar nisso e perceber, né, com quais pessoas eu estou engatando na dependência, na codependência, né? E começar a buscar essa questão da interdependência. Não existe ninguém insubstituível na nossa vida. Aliás, tem sim. Tem uma única pessoa que não é substituível na minha vida. Eu posso perder todo mundo, eu posso mudar de relacionamento com todo mundo. A única pessoa que eu não posso abandonar, que eu não posso deixar para trás, que eu não posso mandar embora, sou eu mesma. Se eu tiver essa consciência, e mesmo que seja com medo, eu ter a coragem de ir apesar do medo, eu vou dando um passo de cada vez, a gente vai desenvolvendo autonomia. E cada um que fizer isso, está fazendo uma cura enorme. Porque olha o paradoxo, se cada um
se trabalhar e fizer o trabalho de encontrar a sua autonomia, acabou o problema. Porque o que a gente faz na nossa cultura codependente e dependente? Eu estou cuidando do outro. Eu estou cuidando do outro, esperando que o outro fique bem, né? E aí eu estou na codependência. Eu não estou resolvendo o meu problema. Eu estou esperando que todo mundo fique bem para eu ficar bem. A questão é o contrário. Por isso que no avião, quando caem as máscaras, eles dizem 4 máscaras vão cair primeiro em vocês, né? Então, se eu desenvolver a minha autonomia, eu posso sim ser um instrumento dentro da interdependência do outro, ver e se tocar pelo que eu fui capaz de fazer e ele também desencadear para ele o processo dele encontrar a autonomia dele. Mas o contrário não existe. Eu tenho que fazer primeiro eu. E se eu der conta de fazer a minha, eu não tenho nem que ter uma atitude altruísta para cuidar dos outros. Isso vai automático. A minha própria presença, o Nelson Mandela dizia isso, né? Cada um que deixa a sua luz brilhar, ele potencializa para muitos em volta dele enxergar e conseguir fazer a própria luz brilhar. Tá? Então vamos terminar esse ano com essa consciência, com esse propósito da gente sair na nossa busca vertical. Essa autonomia, né, significa eu desenvolver a plenitude humana, significa em graus eu ir chegando a patamares maiores, de mestres, né? Eu fazer a minha ressurreição, a minha iluminação em níveis, né? A cada ano eu posso dizer que eu estou mais iluminada que no ano anterior. Porque se eu sou uma pessoa que estou me buscando, estou comprometida com essa minha expansão de consciência, ela vai acontecendo. Não tem nada aqui de místico e ressuscitar, olha só que presunção, isso é coisa que Jesus fez, que Buda fez, né? Mas nós podemos fazer em escala menores. E fazemos, só de estar aqui fazendo um trabalho desse, nós estamos expandindo a nossa consciência, nós estamos desenvolvendo, né, o nosso aprendiz, né, e com isso desenvolvendo a nossa maestria para eu fazer isso aqui, ó.